Voltando aqui com vocês para a nossa fase de alterações hormonais femininas e masculinas. Como que a inflamação interfere nos nossos hormônios? Nós começamos a falar sobre fígado e rim, sobre como esses dois órgãos que nos ajudam a nos limpar estão sendo cada vez mais atacados por vida, né? Por dia a dia. Então, hoje nosso tema será desinflamação. Princípios da mudança. Eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Nos próximos vídeos, nós vamos abordar sobre os alimentos inflamatórios interferindo na nossa cascata hormonal, seja de tireoide, seja do cortisol, seja os hormônios sexuais. Quer dizer, nós seres humanos somos feitos de hormônios e nós somente envelhecemos, e esse envelhecimento pode ser aos 8 anos, aos 10, aos 12, aos 25, porque nós vamos perdendo os nossos hormônios e a alimentação está relacionada a isso. Como que o chip hormonal, o chip da beleza, ou os pellets, né, os chips em gerais, como é que isso funciona de verdade na prática? É bom usar ou não é bom usar? No meu ponto de vista, claro. O DIU, ligado aos hormônios, o DIU Mirena, hoje tem várias versões desses DIU Mirena, né, que foi o começo, o início de tudo, para a gente parar de menstruar. Quer dizer, como é que essa interferência hormonal, porque o DIU acaba constituído de uma porção de matéria, como se diz, matéria inerte, um plástico, né? E a substância hormonal em volta dele, que dura em torno de 5 anos. Quer dizer, como é que isso vai interferir na nossa cascata hormonal geral? E quanto tempo nós precisamos para desinflamar? Todas essas dúvidas nós voltamos aqui para correlacionar isso tudo, porque são as dúvidas mais frequentes. Então, nos nossos vídeos diversos, vocês vão ter as dúvidas mais frequentes que serão tratadas nesse formato, alguma coisa um pouco mais leve, mas sempre correlacionando algo que nós desejamos saber. Por que eu tenho que parar de comer alimentos inflamatórios? Porque eu vou envelhecer, porque eu vou ficar sem libido, porque eu vou ficar deformado, porque eu vou ficar chato, sem dúvida. Desinflamação não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é o dia a dia. O nosso dia a dia é feito de escolhas. Nós temos uma escolha entre o que comer e o não comer. E insistindo de uma forma didática para vocês fazerem uma alimentação a menos inflamatória possível. Porque, de verdade, não dá para viver no planeta Terra sem que a gente tenha corantes, conservantes, alimentos que vão fazer com que a gente inflame de certa forma. Mas o corpo, ele tem um sistema que ele se autorregula quando a maneira que é feita, né, com mais constância, seja sem inflamação. Então, se eu fosse dizer para vocês, o que é viver uma vida naturalmente saudável, sem usar suplementos, sem fazer nada que vocês desejem comprar, seria algo mais ou menos assim: incluir na vida de vocês, no mínimo, a água, uma água limpa, uma água de boa procedência. Eu peço 3 litros. Então, na minha experiência de muitos pacientes e de muitos anos de tratamento, em mim e nos pacientes, 3 litros de água se você tem acima de 30 quilos. 5 a 6 litros de água se você tem mais quilos, né? Que eu diga 70, 80 quilos. Quanto mais líquido, mais peso eu tenho, maior a importância de um líquido, um sangue que possa circular naturalmente pelo meu corpo, como se fosse um lago límpido e transparente a transportar os gases, o oxigênio. Agora, caso contrário, se eu ficar estagnado, com pouco líquido e pouco movimento, aí entra a movimentação também, um exercício físico, que pode ser as caminhadas mais rápidas, quer dizer, tudo tem que ter a sua constância. Precisa ter constância para beber água, para contar quantos copos de água nós desejamos. Lembre-se também que à medida que nós envelhecemos, nós perdemos o suco gástrico, a confecção do suco gástrico. Então, o zinco se torna importante, aí de novo a suplementação.
Mas o fato de não ter suco gástrico faz com que você diminua a sua sede. Quer dizer que beber água apenas quando eu tenho sede é algo saudável? Não. À medida que a gente envelhece, à medida que eu perco zinco, eu vou perdendo a capacidade de produção de suco gástrico e ele também é que faz a minha sede voltar. Uma hidratação correta, constante, contar os copos d'água, 3 a 5 frutas por dia, comer essas frutas. Então, nós perdemos o hábito de pegar a fruta e mastigar e comer com um bagaço inteiro. Nós estamos na época do abacate, então, olha, abacate sempre, gente, seja de manhã, seja durante o almoço, inclua essa fruta, mas faça isso como obrigação, 3 a 5 frutas por dia, ou no mínimo 3, o ideal até 5. Um prato de mato, as verduras, os legumes, os grãos, nós esquecemos da lentilha, do grão de bico, do feijão. Eu falo muito do feijão porque eu acho que é algo mais simples de nós pensarmos no nosso dia a dia. Então, quando eu tenho esses alimentos e também indo contra algo que eu já ensinei há mais de 20 anos, que é o tomar sol. Se você conseguir diariamente pegar meia hora, 15 minutos de frente, 15 minutos de trás, num sol entre as 11 e as 14 horas, esse é o melhor sol para a nossa pele produzir a vitamina D3 e ser convertida em forma ativa. Se fizermos isso, né, a gente caminha, a gente bebe água, a gente come as verduras, as frutas e os grãos e nós tomamos sol, perfeito! Então, essa saúde seria excelente e não inflamada, né? Nós não estaríamos com corpos não inflamados. Mas qual que é a realidade? A nossa realidade não é essa. Então, a realidade de hoje é muitos farináceos, mesmo que não tenha o glúten, que é a parte mais inflamatória de todas, seria, se a gente pensar na inflamação, sempre pense assim, quais os 2 alimentos que mais inflamam no nosso dia a dia? Então, aqui entra o glúten, que é a farinha de trigo, a farinha de trigo, a cevada e o centeio. Então, uísque e cerveja também entra aqui no glúten. E os laticínios, com exceção da manteiga, os restantes dos laticínios, eles seriam proibidos. Esses 2 alimentos como os alimentos mais inflamatórios. E o álcool, como algo permitido como social, é o alimento, né? É o social mais inflamatório de todos. Então, se você tirar a cerveja, a pizza e a lasanha, né, o queijo, você vai estar não inflamado. O que a gente pode comer? Tudo o resto. Então, é isso que eu falo, eu vivo muito bem sem comer farinha de trigo, eu substituo por outras farinhas e sem comer os queijos. Dá para substituir com queijo de castanha, queijo vegetal, ou então outras substâncias que vocês vão olhar de formas diferentes para o supermercado, para o varejão. Então, essa inflamação que vai acabar interferindo na nossa cascata hormonal, por quê? Porque desses alimentos mais comumente usados, produtos alimentícios e não alimentos, parece comida, mas não é, vocês não vão extrair a matéria-prima. Por exemplo, eu preciso de tirosina para produzir hormônio tireoidiano. Eu preciso de tirosina para produzir melanina, um pigmento natural da pele. Quando eu fico desnutrida, quando eu fico com inflamação, eu não produzo, eu não absorvo aminoácido de uma forma regular e eu não vou produzir melanina. Então eu vou fazer melasmas, ou eu vou fazer o quê? Aqueles nervos que a gente chama verrucosos. Os nervos verrucosos, eles são como se fossem mofo. Você fala, nossa, começa a ter aquelas pintas planas que descamam, que descascam. Tudo isso é o seu corpo pedindo por nutriente. Então, toda vez que nós falamos leite, glúten, álcool, nós estamos falando que isso não contém nutrientes. Mesmo que eles coloquem no rótulo, contém minerais, contém aminoácidos. Mentira, gente, não dá para ser feito assim. Então, é por isso que quando a gente volta para uma alimentação normal, né? Arroz, feijão, bife, salada, legumes e fruta e um sol
proteja a face, o pescoço, o colo com filtro solar, com a barreira física e tome sol daqui para baixo. Essa é a minha orientação, como cirurgiã plástica, como cuidadora de pele. Então eu faço isso comigo, eu tomo sol. Não consigo tomar sol todo dia, então eu me suplemento com vitamina D3. Mas se você pode, um sol todo dia, meia hora, seria o mais interessante, 80% do corpo descoberto. E essa alimentação de comida mesmo, que nós vamos ter os aminoácidos necessários. Feijões e leguminosas fazem mal? Não. Eu não concordo, eu entendo que existe a teoria, né, da lectina, que é o fator irritatório desses grãos, mas eles só vão ser importantes se você tiver uma microbiota, né, o intestino muito inflamado. Mas ainda assim, eu vou insistir com vocês que vocês façam uso, deixando claro o feijão de molho. Eu deixo pelo menos umas 12 horas e troco essa água, faço e fica muito bem. A maior parte das vezes é a gente arranjando desculpa para continuar nas caixinhas de lasanha, nas caixinhas de comida. Gente, isso é comida para fungo, isso não é comida para bactéria boa. Então, quando nós falamos de desnutrição, nós falamos também de inflamação. A inflamação leva à desnutrição e vice-versa. Mas eu sempre parto do princípio que quando a gente entende por que nós estamos colhendo o hipotireoidismo, seja por alto fluxo de menstrual, seja por tireoidite de Hashimoto, seja por autoimunidade, essas autoimunidades elas só acontecem porque nós estamos bebendo álcool, passando, queimando essa glândula tireoidiana tão delicada que se encontra aqui, ó, próximo da cavidade oral, e ela é extremamente vascularizada, extremamente atacada por esse tóxico que se chama vinho, cerveja, o que vocês quiserem. Eu parto do princípio que ninguém se maltrata porque quer, e sim por ignorar-se. Quando a gente se ignora, quando a gente não tem o saber, somente alguém que não tem o saber possa pensar que álcool seria bom para uma mucosa que começa pela boca, que nem a boca consegue suportar esse álcool. Tente você deixar a cerveja ou vinho por mais de 5 minutos na boca, você não consegue, porque aquilo começa a corroer. Imagina essa mucosa que está no esôfago, no estômago e no intestino, que são mucosas que não têm terminais sensitivos. Então ele não vai sentir a dor, mas isso passa, né? Tudo tem passagem livre e ele vai corroer, ele vai acabar por distender. Então o intestino que nós temos no total, no mínimo 8 metros, esse intestino que seria fininho, colabado, desinflamado, ele começa a aumentar a sua luz, o seu lume. Isso é inflamação. Aí você percebe que as pessoas estão naquele formato maçã que nós tanto falamos, né? Por quê? Porque as alças intestinais vão se distendendo, não em comprimento, mas sim em largura, e também tudo que nós comemos e bebemos passa pelo fígado. E esse fígado também vai crescendo. Quer dizer, a falta de saber que isso não é comida. Por isso que antes de você tentar se matar com glúten, leite e álcool, coma o seu alimento, beba a sua água, coma a sua fruta, come o prato de mato com os grãos, uma proteína animal. Depois você vai pensar em comer esses alimentos que são produtos alimentícios. É nesse sentido que toda vez que eu pensar em hormônios, eu estou pensando em nutrientes. E sem nutrientes específicos nós não produzimos hormônios. A dopamina, para vocês terem uma ideia, que é um neurotransmissor que nos dá essa sensação de bem-estar, de que realmente está tudo bem, que poucos possuem hoje em dia, é porque nós não temos os aminoácidos. Não é só a tirosina, mas eu preciso de lisina. Lisina para quem tem muita herpes, né? Herpes labial, herpes no olho, herpes na face. A herpes tem a ver com a falta do aminoácido lisina. Então, puxa, quando eu suplemento 1000 miligramas para um paciente de lisina, somem as herpes. Mas por quê? Porque ela está comendo isso. Então, admitir que o fato de vocês manterem uma alimentação lixo, né, uma alimentação em produtos alimentícios para dar fungo, é a certeza de que vocês vão ter a herpes, vão ter os nervos verrucosos, o mofo, né, que eu chamo de mofo, os melasmas, as manchas que estão
aparecendo na face, nos braços, tudo isso é desnutrição. O corpo, ele arranja um jeito de pedir ajuda. É você que precisa começar a pensar que todos os finais de semana, Kátia, eu não como durante todo o dia, mas eu como nos finais de semana. Puxa, são muitos finais de semana, 52 finais de semana. Se você contar sexta, sábado e domingo, né, esse último final de semana que nós tivemos a Páscoa, é uma orgia de orgia. E aí a gente acha que o corpo vai responder muito bem na segunda-feira? Não, não vai. A desinflamação, então, não é a parte mais importante, é a importância do nosso dia a dia. Então, isso tudo vai interferir na tireoide, vai interferir na adrenal. Um estilo de vida, glúten, leite e álcool, o corpo interpreta como agressão. Se eu estou tendo uma agressão, a minha glândula adrenal, que está acima do rim, vai ser estimulada. E se ela fica sendo estimulada por muito tempo, por todos os finais de semana, por não sei quantos anos, você vai acabar tendo a síndrome da fadiga da adrenal. E aí, vários sintomas que nem você e nem o seu médico vai conseguir dar esse diagnóstico. Tudo começa pelo nosso estilo de vida. Então, se você está disposto a renunciar, a mudar pelo seu bem, isto é a certeza de que o seu corpo vai responder também, diminuindo em inflamação, em peso, em medidas. Muito importante, a medida vai mudar. Não é, você não vai perder o músculo que você nem tem, mas é essa sensação, eu estou desinflamando, porque eu retirei leite, glúten e álcool. Eu acrescentei água, frutas e verduras, grãos e um sol.